Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz, aqui pela Rede Século XXI, com a presença do Dr. Ivan Capelato, do Júlio Borges, para a gente bater um bom papo sobre essa questão da dependência. Já aviso a você que se você tem algum caso na sua família, quer saber alguma coisa sobre isso, mande a sua pergunta, mande a sua sugestão. Agora, de maneira muito especial, a gente pede assim, nós aqui acreditamos que a oração tem esse poder de ajudar, de sustentar, para que a pessoa tenha força, tenha esperança. Então, mande também os seus pedidos de oração, se você conhece alguém, e a gente vai rezar aqui, claro, por essa pessoa. Atendendo os pedidos dos nossos irmãos, como a Geni dos Santos Bisotto, ela é de Jaguariúna, no interior de São Paulo, pede oração por ela mesma, pela sua saúde. Ela diz assim, pela cura dos pulmões, do estômago. A Maria Amélia Ávila Ramos Ferreira, ela é de Palmeira dos Índios, lá em Alagoas. Pede oração por ela mesma, por toda a sua família, por saúde e proteção. A Gessi Lourdes Milani Borg, ela é de Campinas, no interior de São Paulo. Ela pede oração por ela mesma, cura e libertação do pânico. Pede por toda a sua família e também pede por todos nós aqui da Rede Século XXI. A Maria Nazaré Veloso Santana, ela é de Itajubá, em Minas Gerais. Ela pede oração por ela mesma, agradece também as graças recebidas e pede pela sua família. A Maria Elizabeth Prado Save, ação de graças ela pede, ela coloca, pela passagem do aniversário da sua prima, Maria Isolete Prado Fortuna de Pádua. Nosso nome grande, né? Comprido. No próximo dia 11, ela irá completar mais um ano de vida. Claro, vamos rezar aqui com muita, apresentando com muita fé esses nossos irmãos e irmãs. Muito bem, nós vamos voltar ao nosso bate-papo aqui. O Júlio tinha dito sobre essa questão da raiva. E eu terminei o bloco, a gente terminou falando um pouco sobre essa questão da raiva e tal. E ele disse assim, raiva de Deus. A gente como católico, como que tem qualquer pessoa de qualquer religião, a verdade que tem essa, eu diria, intimidade com Deus, as pessoas podem ficar preocupadas com raiva. E Deus, doutor Ivan, aproveitando um pouco a deixa que o Júlio deu aqui para a gente. Vou falar da angústia, né? Então, lembre-se que qualquer coisa que signifique fim traz angústia. A angústia traz medo, o medo traz raiva. Então, vamos pensar naquela criança que a mãe acabou de dizer para ela, agora você não vai brincar mais, você vai jantar. Se for normal, o que a mãe acabou de anunciar? O fim. Gera angústia, gera medo, gera raiva, acabou o prazer. E aí, se essa criança for normal, ela tem que gritar, se jogar no chão, ter raiva da mãe, que é agora um ser que está proporcionando um desconforto para ela. Nos lutos, nos eventos ruins da vida, que são muitos, são diários, são para todo mundo, né? A história do câncer, a história das doenças, da morte, a perda, o fim, é uma coisa complicada. Vem a angústia para as pessoas normais, vem a angústia, vem o medo, vem a raiva, e aí a raiva tem que ir para o autor, que a gente imagina que provocou aquilo, né? Então, Deus, né? Deus, olha o que você fez com a minha casa, com a chuva aí, por que não destruiu a casa do deputado e sim a minha? Minha mãe é uma pessoa boa. Então, a raiva de Deus, ela é benigna, ela mostra o quanto a gente crê em Deus, né? E mostra o quanto a gente é ignorante sobre o poder dele, sobre os desígnios dele. Percebe? Por que está acontecendo isso? Está acontecendo isso se a gente acredita que a vontade de Deus rege esse mundo, a gente tem que acreditar que tudo que acontece em nome dele. Mas sentir raiva de Deus é uma maneira de dizer que eu tenho uma relação com Deus. E ele é muito grande para ficar preocupado com a nossa raiva. Com as nossas raivinhas, assim. Ele é perfeito, a nossa raiva. Mas lembra que eu falei, a raiva é a nossa relação mais linda com a vida. Que significa que o fim está me fazendo mal. E que eu tenho que me preparar para outros fins. Mas essa questão da raiva, ela não traria, por exemplo, malefícios para o organismo? Não. A raiva não traz malefícios para o organismo. O que traz malefícios para o organismo é aquela criança que a mãe acabou de colocar um fim, aí essa criança fica com raiva da mãe, ofende a mãe, e aí a mãe diz à criança, olha o que você está fazendo comigo, eu sou sua mãe, eu que fiquei 9 meses. Aí a mãe cria culpa.
Só que a culpa também traz raiva. Essa culpa vai aumentar a raiva dessa criança. Você é minha mãe, você é meu Deus, você é minha mãe, você é maior que eu. Aguenta isso, mãe. Entende? Aguenta isso, eu estou frustrado, eu sou uma criança, eu sou um adolescente que quero ir para o rodeio, você não quer que eu vá com medo de ladrão, entendeu? Então, aguenta a minha raiva, aguenta a minha decepção, aguenta a minha frustração, né? E como Deus, aguenta a minha frustração, ó, estou com raiva de você, olha o que você fez comigo. Então, a raiva é uma comunicação com a vida. O silêncio ou a indiferença aí é uma comunicação com a doença, com a morte. É pior nesse caso? É pior. É pior a indiferença, é pior o a indiferença significa uma condição que a gente chama de perversa, psicopática. Quem é indiferente não sente raiva, não sente culpa, não sente medo, vem para a rua, dá um tiro no outro, leva o relógio, vai embora, não quer saber se o outro tinha filho, tinha mãe, tinha pai, percebe? É narcísico. Entendi. A indiferença é dos deuses, daqueles que são deuses. Eles é que comandam a vida e a morte, e eles é que decidem. Né? Então, assim, a criança raivosa, o menino raivoso, eu perdi meu amigo e agora posso perder minha mãe. Percebe? Então, tudo que está relacionado ao fim, ele tem que trazer esta coisa. Então as pessoas, quem tem em casa não precisa, tendo esse sentimento de raiva, digamos, né, suscitando isso, né, a pessoa não precisa ter medo desse sentimento, né? Saber que isso até ajuda até a distanciar um pouco do problema, talvez, e tentar resolvê-lo da melhor maneira possível. E aproveitando, né, as pessoas que estão em casa, quando encontrar alguém com raiva, saiba que tem uma angústia atrás disso. E aí a gente tem que parar o que está fazendo, ficar perto desse que está com raiva, esperar essa raiva passar para a angústia surgir. Ou aquele menino que está se jogando no chão lá, então a mãe tem que assistir isso. Vai perder a novela, não tem importância. Pronto, acabou a raiva, vamos tomar banho. Percebe? Mas você sabe o que eu fico pensando? Assim, quando a pessoa, talvez na família, talvez esteja passando pela questão da droga, esse sentimento eu acho que deve ser muito comum. Eu não sei, não conheço especificamente, né? Alguém assim. Mas eu acho que esse sentimento da raiva pela situação, por que meu filho está usando drogas, por que tem esse caso de dependência. Por isso que eu fiz questão de a gente entrar um pouco melhor nisso, para a gente, quem está em casa, por exemplo, não ficar com esse complexo de culpa. Digamos, porque tem esse sentimento, né? Agora, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para você, seguinte, qual foi o momento que você percebeu assim, eu preciso de ajuda? Você despertou isso em você? Bom, na verdade, é que a história da minha conversão, né, eu sempre uso essa palavra, porque conversão é mudar de sentido, né? Quando tudo fez outro sentido na minha vida, foi um pouco diferente do que eu costumo ver, por exemplo, lá no Instituto Padre Haroldo, onde eu sou voluntário há 7 anos e acompanho algumas pessoas em tratamento. Eu tive uma experiência espiritual com Deus. Então, assim, minha mãe rezou durante muito tempo por mim. E eu até então, eu sabia que eu estava no caminho errado, eu sabia que aquilo não fazia bem para a minha vida, mas um usuário de drogas, ele não tem limite, sabe? Ele vai além do limite dele, ele quer transpassar isso da maneira mais errada possível. Então eu lembro que o terceiro fator, eu falei 2 fatores, né, que me deixaram com muita raiva e me fizeram odiar mesmo a Deus, assim, que foi o meu amigo que faleceu, a minha mãe, a doença da minha mãe. E o terceiro e o último foi uma namorada que eu tinha, que eu fiquei com ela 3 anos, e ela cuidava de mim. E ela era um anjo na minha vida, né? E eu larguei dela, terminei com ela, porque a vontade de ir para o mundo e usar as drogas era muito maior do que o amor que eu tinha por ela. E nesse momento em que eu larguei ela, eu lembro que eu chorei muito, porque assim, eu estava consciente de que eu tinha feito um erro, mas que a vontade que eu tinha do mundo era muito maior. Olha só a dependência, né, que você tem. E quando eu terminei, eu lembro que eu fui chorando para casa. Nesse dia, eu tomei uma decisão, assim, que eu sabia que eu estava no fundo do poço, mas eu mesmo assim eu tomei. Eu falei assim,
a partir de hoje eu vou usar todas as drogas que aparecerem na minha frente, eu vou para todas as festas, eu vou me acabar. Porque agora eu fui o autor de outro fim. Exatamente. Olha só, olha a culpa, né? Olha como de mim. Ao fim é isso. Estou com raiva de mim. É isso. Então, assim, nessa época, eu sabia que eu estava entrando no fundo do poço. Sabia, mas não fazia nada para mudar. Então, assim, é uma coisa muito doida, porque você tem a consciência, mas existe uma força tão grande... Só quem passa sabe disso. Né? Que você fala assim, não interessa, nem que seja para eu tocar o fim da minha vida, mas vou aproveitar. Porque a palavra que vem na sua mente é eu vou aproveitar a vida. E o aproveitar a vida é totalmente errado, né? O que é o aproveitar a vida? Beber, né, até cair, pegar todas as mulheres na balada, isso é aproveitar a vida? Para mim era. Para mim isso tinha um sentido. Por isso que eu falo da conversão. A conversão é quando você muda o sentido da tua vida. Você fala, meu Deus, eu estou totalmente errado, vamos mudar agora, porque não tem outra coisa. Então, aí eu tive uma experiência que eu conto no livro, não dá para contar aqui, porque é muito longa, mas enfim, eu tive uma experiência de literalmente estar no inferno, onde eu tive uma segunda chance por Deus, onde Ele me mostrou o caminho que eu estava indo, e Ele me deu uma segunda chance. Ele falou, olha, isso aqui pode ser você. Ele me mostrou uma imagem de uma pessoa sofrendo e ele falou, essa aqui pode ser você. Ele não falou, é você. Ele falou, pode ser você. Significa o quê? Eu tenho uma escolha. Eu ainda tenho uma escolha. Eu posso mudar de vida. E quando eu voltei em si, foi quando eu tive todo um processo de rezar com os meus pais. No momento de ligar a televisão, eu não lembro qual era a TV, mas estava tendo uma missa e no momento da comunhão desejar Jesus Cristo na comunhão. Isso durante todo esse processo, durante né? todo Você não tinha decidido ainda que iria largar. Não, nada. todo esse processo. Só que imagina para um cara que dos 15 aos 25, 10 anos de afastamento espiritual, afastamento da família, de repente olhar para um momento de comunhão na televisão e desejar comungar, é um milagre. Então, assim, a partir do momento em que eu desejei Jesus profundamente, e eu lembro que ele falou comigo no meu coração, isso é uma coisa muito íntima de cada um, porque Jesus fala com cada um, é uma questão de escutar. Eu lembro que ele só perguntou assim, você quer comungar? E curiosamente, se você pegar... O padre perguntou para você. Não, uma voz dentro do meu coração falou assim, porque eu vi aquele momento da comunhão na televisão, e eu senti uma vontade muito grande de comungar, como eu nunca tive em toda a minha vida. E aí eu senti uma voz falando assim, você quer comungar? E eu falei, sim, eu quero. E era Jesus falando comigo, né, no meu íntimo. Ele falou, então, eu estava com uma água benta na mão durante todo esse processo. Ele falou assim, então toma essa água, que ela vai ser o meu sangue que eu derramei na cruz para te salvar. Ninguém tinha dito isso para mim. Ninguém tinha dito que Jesus derramou o sangue na cruz para me salvar, mas ele disse para mim. E quando eu bebi a água, eu senti um arrepio, uma cura, e foi quando eu comecei a chorar. Chorar de arrependimento. E essa foi a motivação, talvez? Não. Foi. Você entende que sim? Foi. Nesse momento em que eu me arrependi de tudo, absolutamente tudo que eu já tinha feito em toda a minha vida, né? Eu lembrei que essa minha namorada, eu tinha oferecido maconha para ela fumar, porque se ela fumasse, eu fumaria. Eu tinha uma companhia para fumar e por graça de Deus ela não fumou, ela fumou, mas não gostou. Eu ofereci para a irmã dela no intuito, se ela não fuma, a irmã dela vai fumar, e aí eu fumo com a irmã dela não gostou. E aí foi quando eu terminei, né? Porque daí o mundo te chama, e, enfim, e eu estava vivendo um mundo muito certinho, entre aspas, com a minha namorada, e eu queria algo mais. Mas nesse momento veio tudo isso na minha mente, assim, no meu coração, e eu comecei a chorar, no colo da minha mãe. Eu comecei a chorar de arrependimento, e eu senti que ali Deus me dava uma nova vida. Por isso que eu falo que a dependência química, ela só é recuperável 100% com espiritualidade. Eu falo do despertar espiritual. Isso eu vejo há 7 anos lá no Padre Haroldo. Existem pessoas que passam, algumas dizem ser autônomas, não, eu vou passar e vou me curar por si mesma. Essas recaem. Depois de um tempo, elas voltam no tratamento e falam o que aconteceu. Eu recaí. Aí existem outras que pela fé, pela motivação de ter um caminho novo, de um chamado, entendem que a religião, como a palavra mesmo diz, é religar, né? Religar você com Deus. Elas entendem que a religião te ajuda. Não é uma doutrina que te aliena, ela te ajuda a te disciplinar. Mas é bom dizer isso, viu? É bom dizer isso porque senão a gente mistura um pouco as coisas, né? Eu queria ouvir demais o seu testemunho agora e continuar, mas nós somos na Paróquia São José,
conversar mesmo com jovens sobre isso, né? O Tiago, a Renata, nós somos lá na paróquia onde eu atuo, em Campinas, para saber dos jovens o que eles pensam, como que é esse universo na cabeça dele. Então, eu convido você a acompanhar comigo agora esse VT, para entender um pouco mais, ilustrar um pouco mais esse nosso bate-papo aqui. Veja comigo. Hoje, a nossa missão é conversar com jovens que estão se crismando sobre um assunto que está muito em alta, as drogas. E quem vai conduzir esse bate-papo é o Tiago. A história do Tiago é triste e muito bonita ao mesmo tempo. Ele se envolveu com drogas e viveu nessa realidade durante muitos anos. Mas um dia foi surpreendido por algo valioso, o amor de Deus. Esse amor encheu o coração dele e o fez mudar de vida. Como que você pretende sair daqui após esse bate-papo? Na verdade, eu não tenho muita noção. Para mim é bem novidade. Mas as minhas expectativas é que eles possam contribuir também com as experiências de vida deles, né? E que eles possam se sentir à vontade, fazer perguntas. Para conversar com os jovens, nós escolhemos um lugar bem especial, o altar da paróquia São José em Campinas, bem ali, pertinho do Santíssimo. Olá, gente, tudo bem com vocês? Olá! Bom, o Tiago, gente, ele trabalha no Instituto Padre Haroldo. Ele é missionário lá, ele trabalha com dependentes químicos. E o Tiago, gente, ele é ex-usuário, porém é um dependente em recuperação. Vocês sabem o que é um dependente em recuperação? Não? Mas já ouviram falar em ex-dependente químico, né? Já. Sim. Então agora o Tiago vai explicar essa diferença e também vai falar um pouco da história de vida dele. Conta aí pra gente, Tiago. Legal. O diabético, ele vai ter que tomar insulina, fazer toda uma dieta para ele poder viver bem. E o dependente químico, a mesma coisa, ele vai viver em recuperação. Ele tem que tomar os devidos cuidados, né? Então ele é ex-usuário de drogas e um dependente químico em recuperação. E conta um pouquinho da sua história pra gente, tio. Bom, eu comecei a usar drogas muito cedo, bem antes da idade de vocês. Tiago contou um pouco da trajetória dele. Você que está em casa assistindo, pode relembrar um pedacinho dessa história emocionante. Tiago é filho de uma família de 4 irmãos. A mãe fala que ele sempre foi o mais apegado e gentil. Ela nunca imaginou que ele poderia se envolver com as drogas. Sempre foi uma criança muito assim, que me ajudava. Sempre, os outros não eram igual. Ele sempre era... Foi aí que eu acho que aconteceu de eu não desconfiar antes. Mas não foram dias fáceis. Após a prisão, os amigos, parentes e até irmãos viraram as costas. Mas, enquanto todos se afastaram, Dona Ivonete não desistia e rezava todos os dias pela conversão do filho. Acordava à noite, às madrugadas, rezava, ajoelhava no chão. Tiago se envolveu com drogas aos 12 anos de idade. A curiosidade foi um dos motivos que o levou para esse caminho. Ao todo, foram 10 anos de sofrimento e muita oração, que aproximou ainda mais mãe e filho. Bacana a história de vida do Tiago, né? Mas agora que a gente vai iniciar o nosso bate-papo propriamente dito. Legal. Tiago, é com você agora. Comigo? Então tá bom. Eu vou perguntar para a Bruna. Bruna, você já teve algum contato com um usuário de droga, seja na sua escola, na sua rua? E se teve, como que foi para você? Nunca tive contato, mas já soube de pessoas próximas que usam droga. Mas assim, nunca me ofereceram, graças a Deus. Alguém aqui já teve contato, já com alguém, aproveitando a pergunta do Tiago? Já tive contato com muita gente que usava, mas no bairro que eu morava tinha uma concentração muito grande. Na própria escola onde eu estudava, tinha um curso que eles faziam, que a própria Polícia Militar dava, que chama ProERD. Eu aprendi muito a dizer não, principalmente. Legal. Então, e qual que é a maior dificuldade que vocês acham que o jovem de hoje em dia tem em dizer não? Ser careta? Ser careta? Não ser aceito no grupo. Não ser aceito no grupo? O que mais, gente? Começar a moda. A moda? A
Até eu entrei no jogo das perguntas e respostas. Todos sabem que as drogas, elas não são só aquelas proibidas, né? Álcool e cigarro, vocês já tiveram contato? Já ofereceram para vocês? E o que vocês acham disso? Não que seja correto, mas a gente tem um grande acesso a isso, né? Porque como é vendido a partir dos 18 anos, se você quiser ir lá e comprar, você vai e compra. Porque a bebida é uma constante, assim, né? Pelo menos na cidade, quase toda festa, ela é uma constante. O problema é quem faz uso exagerado dela, né? Que às vezes acaba tendo um rumo não muito feliz. Alguém mais tem alguma opinião? Como que a gente vai saber se a pessoa vai se tornar um dependente do álcool, por exemplo, ou não? Vocês acham que tem como saber? Eu acho que não tem exatamente como saber. Mas hoje o jovem está começando a usar o álcool muito cedo, porque ele já vai nas festas, cada vez mais jovem, e sempre vai ter aquele contato. E se ele experimenta, tem sempre aquela coisa de procurar mais, da curiosidade. Então tem mais chances, né, de se tornar um dependente por começar mais cedo. Realmente, quanto mais cedo se inicia o uso de qualquer substância, no caso o álcool citado, maior a probabilidade da pessoa se tornar um dependente. Então, pode ser que ela se torne, mas pode ser que não se torne. Mas não tem como saber se um ou outro vai se tornar dependente. Os pais de vocês, eles orientam sobre as drogas? Desde pequeno, eles sempre me alertavam com quem eu deveria andar para eu rever minhas amizades. E quando eu comecei a sair, toda vez eles falavam: cuidado com o copo, não larga copo jogado, você sabe o que é certo e o que é errado. Muito bom. Trocou o copo, troca a bebida. Então, meus pais sempre estavam bem em cima para eu não entrar no mundo das drogas. Legal. Comigo foi a mesma coisa. Eu sempre tive uma conversa muito aberta com os meus pais, sempre tive uma relação muito aberta em relação a drogas e bebidas. Que bacana. Eles sempre me orientaram, como eles já falaram. A orientação vem de casa e a prevenção também. Meus pais mesmo, eles não bebem, não fumam, não bebem. Eu acho que isso daí já passou para mim. Agora o jogo mudou. Os jovens começaram a perguntar para o Tiago. Durante esse tempo que você usou droga, qual foi a sua relação com a sua família? Bem distante. Chegou algum ápice de você talvez tentar o suicídio? Várias vezes, não só uma vez. Próxima pergunta, gente, vamos lá. Ô, Tiago, como você se sentia quando necessitava das drogas? Então, falando da abstinência, era muito complicado. Eu sentia que eu tinha que usar de qualquer forma e medir esforços para conseguir a substância. Às vezes quem está de fora não entende, mas como a pessoa tem coragem de fazer tal coisa, por exemplo, né, por uma simples droga, mas não tem noção do sentido que essa droga faz na vida do usuário. Porque você substitui tudo, você troca tudo, né? Tanto pessoas como coisas, objetos, enfim, pelo uso da droga. Então era algo muito mais forte que eu. Bacana esse bate-papo, né, gente? Bom, o que a gente quer mostrar com tudo isso? A possibilidade da pessoa voltar e ser feliz de novo. E resgatar os valores, os princípios, tudo baseado no amor, na fé, na perseverança. O Tiago é exemplo disso. Padre Air, a gente vai dar uma pausa aqui, porque depois a gente vai ver o que essa galera que está aqui ao meu lado achou do bate-papo. Fica ligadinho aí. Estamos ligadíssimos aqui, viu, Renata? Porque a gente quer, de fato, saber o que esses jovens aí pensam sobre essa questão toda das drogas que nós estamos conversando aqui. Olha, é tanta pergunta, é tanta observação que a gente gostaria de fazer, tanta temática junto com as drogas que a gente gostaria de entrar, mas infelizmente eu não sei se vai dar tempo. Porém, a gente vai tentar. Vamos para um brevíssimo intervalo, daqui a pouco a gente já volta, é um instantezinho só. Até lá.